Você está entrando na zona de improbabilidade. Nossa! Onde nada é o que parece. Reflita sobre o que você está falando. E tudo é baseado em porra nenhuma. Bora! 3, 2, 1. Vai dizer que vai dar merda isso. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast baseado em porra nenhuma. Aqui quem tá falando é o Kaká, tô junto dos meus caros brothers Didizão, BC. E hoje, especialmente, estamos aqui com o meu xará, Caio. E aí, irmão, como é que você tá? Fala aí, galera, beleza? Como é que A presença dele não é à toa, que hoje a gente vai falar de ciências. E o Caio, né, é um professor de ciências, de biologia, mas também dá aula de física, né, não? Me sinto muito lisonjeado aí pelo convite para poder falar de um negócio que eu gosto tanto, que é a área da ciência, tanto que dou aula dessa porra todo dia, o dia inteiro. Minha especialidade é biologia, só que eu dou meus pulos aí para poder aumentar a renda, né? Eu me viro aí dentro da física, da química, da matemática, mas nunca fugindo da ciência da natureza. Então, considero que minha especialidade é ciências da natureza de forma geral, especificamente ensino dela. Falando em ensino... Basicamente a coisa existe, eu só preciso falar dela. Preciso entender como ela funciona e ficar falando dela. Isso aí. Na verdade, se a coisa tem vida, né? Não necessariamente. Ele fala de mineral, né? Mineral não tem vida. Eu gosto muito de astronomia, por exemplo. Mas isso não é biologia, né, safado? Então, mas aí é o que eu falei, tô dentro da ciência da Vamos, natureza de forma biologia, geral. porra. Mas aí é porque eu sou abelhudo mesmo. Com um trocadilho, né? Nossa. Eu nem tinha pegado esse trocadilho, velho. Ué, pra Enfim, isso nós estamos aí. aproveitando que você leciona, cara, como é que você tá achando que tá o interesse da molecada no quesito da ciência? Em comparação da época que a gente estudava, por exemplo. Olha, eu vejo uma diferença muito engraçada, que é o seguinte. Quando a gente era criança, a gente se deparava muito com mídias que mostravam, tipo, cientistas malucos, descobertas, o mundo de Big-Man. Então o pessoal tinha um interesse muito grande porque era novo, era muita coisa nova. Filmes de ficção científica faziam muito sucesso entre a molecada. Por exemplo, eu era apaixonado em Independence Day, mas só pelas paradas que rolavam no filme em relação à ficção científica. Eu queria ver nave voando, eu queria ver arma laser. Eu vi Star Wars quando criança, querendo ver só o sabre de luz ali, sabe? E a molecada hoje em dia não tem mais tanto esse interesse. E eu acredito muito que é pela falta desse tipo de mídia, a molecada em casa não tem mais uma TV Globinho para assistir, não tem aqueles desenhos de instigadores de, tem uma história aqui de investigação. Às vezes não precisa nem ser na área de ciência tecnológica. Igual, por exemplo, tinha uma série, não sei se vocês chegaram a ver antigamente, que chamava Caçadora de Relíquias. Passava à tarde na Record. E era de uma arqueóloga. E, mesmo no campo da arqueologia, muita criança se interessava de fazer descoberta. Aí ia brincar, ficava fingindo de que estava escavando, que estava pegando um fóssil. Mas a brincadeira da molecada virou, brincar de Subway Surfer, sabe? Fazer o molequinho correr catando moedinha no tablet. E aí o interesse está muito escasso, infelizmente. Hoje em dia, em sala de aula, eu vejo poucos alunos que têm muita curiosidade. Às vezes, quando eu vou falar de alguma coisa meio, que eu pelo menos esperaria que fosse despertar muita curiosidade, o pessoal fala, beleza, legal, ok. Isso não é nada demais. Mas agora... Ok é desmotivador pra caralho, né? Você tá explicando a parada, o maluco, ok é foda. É não, tipo o Diogo querendo contar uma piada e a gente fala... Não, o pior que o ok é quando você vai, explica um negócio empolgado e chega um moleque, professor, aí você vai, fala, posso ir no banheiro? Porra, que merda. Aí é foda. Mas eu vou realçar um detalhe curioso que aconteceu esse ano. Eu conheci uma turma nova aí, uma turma de 8º ano, de uma escola que eu dou aula, 8º ano que antigamente seria a 7ª série. Só pra gente se situar, né, por causa dessa mudança aí de nome. E Sim. O moleque, ele é extremamente curioso. A cada 5 minutos ele faz uma pergunta que muitas vezes não tem nada a ver com a aula que eu tô dando e que 90% dos casos são perguntas envolvendo astronomia e astrofísica, que talvez seja um campo que ele gosta muito. Então, assim, ainda há esperanças de ter crianças curiosas.
Mas isso você não acha que interrompe um pouco o fluxo da sua aula, não? Sim, com certeza. Só que eu não gosto muito de cortar a onda, sacou? Se alguma criança tem curiosidade de criar conhecimento, eu acho que isso não deve ser cortado, mas eu procuro sempre fazer, tipo assim, responder de um jeito mais raso possível, porque não dá para aprofundar, e sempre falando, pô, isso não tem muito a ver com a aula, mas se por acaso aquele conhecimento ali me der algum gatilho para que eu fale sobre uma aplicação que tem a ver com o conteúdo da aula, imediatamente eu vou fazer, para não perder muito a linha de raciocínio. É uma boa abordagem. E você acha que a falta de interesse ou a falta de curiosidade, por assim dizer, ela tem muito a ver com o Dr. Google? Cara, eu acho que a facilidade com que a internet trouxe pra gente qualquer tipo de conhecimento acaba fazendo que as pessoas, quando elas se deparam com uma situação que elas têm que pensar por mais de 5 minutos, isso já desmotiva elas. E o Google é muito disso. Falo isso por mim e com certeza por vocês. Se vocês fazem uma pesquisa no Google e não encontram na primeira página, você na segunda página. Você fala que não é. Né? Cara, e você botou o Diogo até trouxe uma parada bem interessante, cara, que ao mesmo tempo que a gente tem a Google, eu não sei se isso tem a ver com faixa etária, mas eu percebo, por exemplo, em Facebook, em grupos de Facebook, qualquer coisa que tenha que precisa de algum guia, a pessoa precisa de alguma ajuda, de alguma coisa, ao invés da pessoa ir no Google e pegar uma resposta automática da internet, que é rápida, instantânea, a pessoa vai perguntar no grupo como que faz aquela coisa. Aí eu não sei se isso é uma coisa da idade, às vezes as pessoas mais novas já vão pro Google para pegar informação e isso são realmente pessoas mais velhas, mas eu acho interessante que tem ainda hoje essas pessoas que elas vão ter um contato com, elas querem ter um contato com alguém que teve essa parada, ao invés de simplesmente perguntar na Google, onde na teoria seria uma saída mais rápida e mais fácil. Eu vejo duas coisas nisso. Faixa etária não creio que tenha muito a ver, porque, por exemplo, eu lido com pessoas mais velhas e que elas também fazem isso. Elas poderiam ali fazer a pesquisa e ter a resposta do que elas estão buscando, mas elas preferem perguntar para alguém. Mas eu acho que tem duas coisas que podem acontecer. A pessoa pode estar simplesmente sendo preguiçosa, vai estar ali para alguém para falar, então que fale, não vou ter meu trabalho de pesquisar. Ou pode ser por confiança mesmo, alguém que realmente entende vai chegar e me falar diretamente o que é para fazer. Vai que o Google me dá uma resposta que não é exatamente o que eu quero, né? Eu acho que também tem correlacionado ao fato da globalização também, tem muito conteúdo que você absorve fora da sua língua nativa, especificamente pra gente que mora no Brasil e fala português, tem muito conteúdo que é correlacionado à língua inglesa, e às vezes a pessoa não fala inglês, então às vezes ela pergunta para outra pessoa que ela vai receber uma explicação na língua dela, né? Isso acontece muito. Dentro da área científica, a gente tem todos os grandes artigos, as grandes publicações, elas são em inglês. Mesmo que o país da pessoa que pesquisou aquilo não seja a língua falando inglês, a pessoa vai escrever em inglês para poder atingir o mundo todo. Só que aí você estando aqui no Brasil, a criança pesquisa alguma coisa, ela vai encontrar, se encontrar em português, vai ser alguma coisa extremamente rasa. Tanto que eu, quando eu vou montar minhas aulas, eu gosto de montar aqueles slides de PowerPoint com bastante imagem para deixar um negócio mais didático. No formato atual, né, que agrada a molecada, porque só texto, infelizmente, a atenção fica muito dispersa. Quando eu projeto alguma coisa, a molecada gosta muito. E aí, se eu vou montar essas aulas, as pesquisas que eu faço em Google Imagens e coisa do tipo, eu sempre faço a pesquisa em inglês daquele conteúdo, porque o material é muito melhor do que o material que aparece em português. Cara, eu faço isso com coisa boba, tipo jogo, tá ligado? Eu não pesquiso em português nada se for pesquisar alguma coisa, sabe? E realmente eu vejo que se para negócio bobo, tipo jogo, é assim, imagina pra pesquisas científicas e pra montar aula, sabe? Não, exatamente. Os artigos que a gente tem em português, eles são estritamente, assim, em sua imensa maioria, aqueles que foram originalmente publicados em português, porque dificilmente alguém se dá o trabalho de pesquisar um artigo em inglês e traduzir, porque isso vai dar muito trabalho. Normalmente o pessoal pega o artigo em inglês, pronto, se vira para ler. Aí cada um vai fazer sua tradução ali, se precisar, e pronto, mas não vai publicar essa tradução. Só se for um artigo de grande impacto. Era exatamente isso que eu ia falar, porque traduzir já é um trampo difícil pra caralho, seja o que for, o conteúdo que for.
E quando é conteúdo científico, eu acho que adiciona uma segunda camada de dificuldade, porque se você não tiver pelo menos um mínimo de conhecimento naquela área ali, você vai ter uma dificuldade absurda para traduzir, né? Tipo assim, eu sou um termo técnico, né? Exatamente, eu sou uma pessoa de formação de humanas, e aí se eu for para pegar para traduzir um artigo, até falo inglês, não sou diplomado nem nada disso, mas se eu fosse pegar para traduzir até para eu mesmo ler um artigo sobre física, provavelmente vai ter muita dificuldade por causa dos termos técnicos específicos da área, né? Sim, isso aí é bem comum de acontecer mesmo. E aí acaba criando mais uma barreira para as pessoas que estão interessadas. Você, igual o Kaká falou, pô, eu tô aqui a fim de descobrir uma resposta de alguma pergunta. Se eu faço a pesquisa e não tem boas fontes na minha língua, pronto, já fiquei desmotivado. Porque, pô, eu vou ter o trabalho de traduzir e tal, isso aí já é um trampo danado, realmente. Às vezes não tem nem como, né? Às vezes a pessoa não tem essa opção. Às vezes a pessoa faz a pesquisa em português, não tem o resultado em português, a pessoa vai ter que fazer a tradução dependendo de mecanismo de tradução online, né? Um Google Tradutor, alguma coisa assim, que normalmente não é muito confiável, né? Exatamente. Eu sempre gostei muito de ciência, inclusive a minha intenção lá quando eu era criança, né, de quando eu crescer, a minha função dos sonhos era ser arqueólogo, eu queria ser arqueólogo, mas arqueólogo mais no Egito. Eu tinha essa fantasia de ir para o Egito. Específica, de ir para as pirâmides e procurar artefatos. Foi algo alimentado pela mídia na sua mente? Porra, sem dúvida. Um dos meus filmes favoritos quando eu era criança, né, de moleque, era A Múmia, que era com Brendan Fraser. Muito bom. Quando criança era interessante aquela questão ali da arqueologia. Pois é, e é engraçado porque normalmente quando você é criança você vai prestar atenção no tiroteio, nas paradas, e eu gostava de ficar prestando atenção que tinha as tumbas, aí dentro da tumba tinha os vasos, as paradas todas diferentes porque é de outra época, né? E eu gostava muito daquilo, eu tinha muita curiosidade com relação àquilo, e quando eu fui fazer faculdade de História, que eu não acabei não concluindo, a minha intenção era no final tentar uma ponte para fazer arqueologia. Mas, infelizmente, a vida adulta nos surpreende no dia a dia, não foi possível. Mas até hoje é uma coisa que eu gosto muito, é uma parada que sempre que tá passando algum programa correlacionado a isso na televisão, eu paro para assistir, volta e meia eu assisto vídeo na internet sobre isso, porque é uma coisa que desperta muita curiosidade em mim. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é essa questão da vida adulta. A vida adulta chega dando uma voadora de 2 pés dentro da boca da galera. Foda. Né? Porque, por exemplo, eu vejo muita criança que ela passa a vida dela ali na infância muito curiosa, vendo essas paradas de ficção científica, só que aí ela vai crescendo, ela vai ficando mais velha, ela se depara com situações de, por exemplo, a família está precisando que ela ajude na empresa da família, ou alguma coisa assim, ela vai fazer um concurso que ela vira um funcionário público, que fica ali atrás do balcão olhando papelada, e pronto, acabou. Aquela curiosidade que ela tinha de descobrir mais coisas vai acabar sendo apagada, infelizmente. Ela meio que se conforma no que tá ali, né? Foi uma coisa até que eu passei, quando aconteceu comigo, eu fiquei assustado, que eu tava lá na faculdade, aí acabaram as aulas do dia e eu fui com a galera numa lanchonete lá em Juiz de Fora pra gente fazer um lanchinho. E nisso a gente chegou na lanchonete, o atendente olhou pra gente e olhou pros nossos casacos e camisa, né, que tava escrito biologia e coisa do tipo. E aí ele falou assim, legal, vocês são da biologia, né? É que eu sou formado em biologia também. E tipo, ele tava ali num balcão de lanchonete servindo as paradas, ele não tava aplicando biologia ou ciência. Eita porra. A realidade aí, né? Não é. O maluco, na hora de falar, ele deve ter pensado 2 vezes. Ele falou assim, caralho, eu vou falar com os moleques que fiz biologia. Ele falou e depois, putz, será que eu desmotivei a galera? Isso daí é muito engraçado. E hoje eu vejo, por exemplo, pessoas que eram da minha turma, a menina dá aula de inglês, a outra dá aula de dança, não estão aplicando a ciência na qual elas se interessaram se formar. O próprio nosso amigo Lulu, que se formou em turismo e hoje também tá dando aula de inglês, né, cara? Exato. Sim. Atuar mas também é um fora da espaço área muito de formação ingrato, né, cara? Porque assim, mesmo que você tente se continuar na sua área, a chance de você conseguir um emprego decente, que você consiga viver bem, é difícil, cara.
Exato, mas aí vai cair num outro ponto interessante em relação à ciência. O quanto que a sociedade valoriza a ciência. Aí eu queria trazer esse questionamento para vocês. Porque tudo que a gente discutiu ali em relação à leitura de artigo e tal, a gente está falando de uma sociedade bonita, onde todo mundo enxerga a ciência como um local onde a gente pode encontrar respostas. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê na sociedade. O que a gente está vendo na sociedade? Eu estou vendo uma puta discrepância que o pessoal coloca entre a ciência é mais um método de eu ter opiniões. Então, eu tenho minha opinião por conta da minha empresa, eu tenho minha opinião por conta da minha igreja, e tem as pessoas que têm a opinião dela por conta da coisa científica. Mas aí a gente olha o seguinte fato, que pra gente é muito óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. A clássica frase... assim, o resultado científico não é um fato, é uma opinião, né? O pessoal tá vendo como isso. Mas aí a gente olha aquela clássica frase do Neil deGrasse Tyson. A ciência é verdadeira, não importa se você acredita nela ou não. E aí muita gente tem dificuldade com isso. Mas acha que é só mais um método de opinião. O problema é que, assim, a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente vive uma época muito complicada com questão de fatos. Porque se confunde muito o que é um fato, o que é uma opinião e o que é só um charlatanismo, uma falsidade. Porque com os problemas da fake news e dessas teorias de conspiração cada vez ficaram mais fortes, você tem gente questionando a ciência de todos os aspectos, seja no lado geográfico se a Terra é plana ou não, seja no lado do biológico se seu antivírus funciona ou não. Funciona ou não, sabe? Esse tipo de coisa é muito prejudicial, ainda mais quando vindo de autoridade, poder, de pessoas influentes. Isso é muito prejudicial para a valorização da ciência, né, cara? Quando você trata isso como segundo plano, quando um museu é queimado e foda-se, você mostra que não tem tanta valorização para isso, sabe? Isso daí é uma coisa muito triste. O fato do museu que você falou. O museu pega fogo, vai tudo pro caralho, aí chega uma verbinha ridícula ali para tentar recuperar. Aí a igreja lá de Paris pega fogo, 10 minutos depois já tem 50 trilhões de dólares para poder reconstruir a igreja. E o mais bizarro é que se você for levar em consideração os argumentos tanto para reforma da igreja quanto para a reforma do museu, os argumentos são muito parecidos, porque você vai falar assim, é uma fonte de cultura, é uma fonte de história, é um local onde você vai aprender. Porra, é a mesma coisa. Exatamente, é o mesmo argumento. Só que aí você cai naquela cuia muito escrota das pessoas que... Fala, Bruno, pode falar. Só que enquanto você falar que se o professor fizer greve, ele é um vagabundo, e o professor não pode ter direito, que a educação tem que estar com ajuste congelado, não vai ter, sabe, você não vai ter verba para fazer as coisas, um monte de colégio todo destruído, infelizmente, cara, o que você está falando? Se você fizer um curso com o intuito de ser um educador, vá pela vontade, não pelo salário. Isso desmotiva, né, cara? Porque a desvalorização é muito grande. É exatamente essa questão aí. Aí você encontra já pessoas que, aparentemente, no meu ambiente escolar, tem pessoas que eu já lidei que parecem que só mandam o filho para a escola porque ela é obrigada, senão o conselho tutelar vai dar ruim lá para ela. Porque parece que, não, o meu filho vai para a escola, que a escola ele está enxergando como se fosse um culto religioso, que vai ter professores ali que ele está enxergando como se fossem pastores, e o que o professor está falando é uma coisa que o professor está tirando da bunda. Não é uma coisa que foi estudada e questionada e passou por um procedimento de análise. Que o professor não vai dar uma aula e ensinar algum conteúdo da matéria. Ele assume que o professor vai forçar a criança a ser comunista ou a virar gay, ou sabe, esse tipo de imbecilidade. Que acha que o professor tá ali passando questões de opinião. Parece até que a pessoa nunca foi na escola. Mas isso é uma parada bizarra. Esse tipo de gente, eles foram na escola em um outro momento.
no momento que você tinha uma escola ditatorial, cara. Foi no momento da ditadura em que realmente você tinha uma imposição do que você tinha que aprender ali. Você ter uma matéria de moral e cívica é você doutrinar o que a pessoa tem que achar que é certo ou errado. Pô, mas então olha ela que vai curioso. ter esse pensamento. Mas olha que curioso. A escola, se muita coisa evoluiu nos últimos séculos, a escola talvez tenha sido a que menos evoluiu em termos de formato. E só o que alterou é que as crianças estão vendo muito mais conteúdo do que os últimos anos viram. Isso está muito progressivo. Às vezes eu estou dando aula em ensino médio, dando uns conteúdos que eu só vi na faculdade, porque a carga horária está se alterando. Então, não faz o menor sentido. A cobrança está sendo maior, né? A cobrança está sendo maior. Então não faz sentido a pessoa achar que a criança na escola, na faculdade, ela vai estar tendo aula de como ser comunista ou como ser gay, porque ela tá dando opinião tirada da bunda. Ela não foi lá ver se é realmente isso que tá acontecendo. Ela tá vendo os outros falar e tá reproduzindo essa lorota. A parada é que isso tem muito a ver também com a evolução profissional também. Hoje em dia as profissões quase todas exigem muito de qualquer profissional. Se você não souber informática, você vai tirar 70% das opções de trabalho que você tem hoje em dia. Se o cara não souber o mínimo de informática. E aí isso se aplica a todas as outras matérias. Então, eu acho que é de uma arrogância, de uma burrice muito grande você pensar que a criança ou adolescente, dependendo da série que ela tiver, que ela vai ter tempo para ser doutrinada em coisas relativamente inúteis, tipo comunismo, se ela tem que aprender uma caralhada de outras coisas. Né? Porque precisa aprender, não é nem porque às vezes não é nem porque o professor acha que é o certo ou que é o errado, é porque precisa, tá ali na grade escolar e a criança tem que aprender e foda-se. Sim. Então, até na faculdade, onde você ainda tem alguns professores que ainda expressam mais opiniões, principalmente nessa questão de comunismo, você sabe isso muito bem, Diogo, que você também fez aula de humanas. Sim. Você já é um adulto, você sabe diferenciar opinião e fato. Exatamente. Você já se encontra numa posição que dá pra você ignorar se você não quiser ouvir, se você não quiser absorver, né? Ouvir você vai ouvir, mas não quer absorver, se você não acha que aquilo ali é certo pra você, você simplesmente ignora, né? Exato. É isso aí, a gente tá encarando pessoas que não sabem diferenciar opinião de fato. Eu tenho alunos que às vezes, eu percebo isso claramente numa diferença quando eu dou aula para crianças mais novas ou dou aula para adolescentes mais velhos. Quando são mais novos, eu tenho que me desdobrar em 20 para poder conseguir desmistificar coisas que eles trazem pronto de casa. Quando já são mais velhos, aos poucos eles já foram perdendo isso e tal, mas, por exemplo, eu já tive que explicar para uma criança de 11 anos que colar papel na testa não faz passar soluço. Mas a avó dele falava que funcionava. Sim. Isso não ia acontecer numa turma de terceiro ano do ensino médio, por exemplo. Mas eu tenho que trazer desmistificações mais avançadas. Por exemplo, eu me deparo até hoje, inclusive com professores da área científica, que ficam curtindo coisas de horóscopo. E eu acho isso inaceitável. Mas o horóscopo é uma dessas pseudociências que ficou socialmente aceita e fudeu, sabe? Você pode falar abertamente sobre o horóscopo e tá tudo bem, mesmo você sendo um ser humano racional no ambiente universitário. E é uma parada triste, mas acontece. Eu totalmente acho isso aceitável. Muito grave, porque você acaba abrindo portas para outras pseudociências, como o caso de duas aí que já começaram a se manifestar com muita força e ter consequências, que é Terra plana e é movimento antivacina. Terra plana já teve um maluco aí que morreu porque tentou construir um foguete caseiro. Só que a Terra plana eu acho totalmente tranquilo porque você é só um imbecil. Você não tá afetando ninguém com a sua imbecilidade. Mas eu tô entendendo o que você tá falando, não é uma coisa tão grave quanto o antivacina que vai matar os outros. Mas exato, veja porque bem. Antivacina, você vai ter um filho e aí você vai achar que você não precisa vacinar ele nunca. Aí quando você tem uma epidemia como essa criança está muito mais suscetível do que o resto das pessoas. Mas veja bem uma outra coisa. Eu percebi que a galera, tipo Terra plana e antivacina, eles vêm num pacote completo, o famoso Starter Pack. Essa pessoa
ela não entende a teoria da evolução e fala que, não, mas eu não concordo, não é igual a minha opinião, sendo que a teoria da evolução, ela já foi comprovada que é verdade. Então ela rejeita a evolução. Porque tem uma misconcepção da palavra teoria também. Isso que eu ia falar. Eu acho que teoria é a palavra que está fazendo as pessoas perderem um pouco a noção das coisas. Tem teoria no nome, para algumas pessoas automaticamente valida aquilo ali como aquilo sendo verdade, igual eu falo sobre teoria da conspiração. E no caso específico da teoria da evolução, o pessoal fala, mas é uma teoria, então existe a possibilidade de não estar certo. Não é uma então, lei, Diogo, tá ligado? Diogo, mas o problema não está na palavra, está na interpretação, porque a definição da palavra teoria é justamente que ela é um fato. Mas aí a sociedade pegou e distorceu. O problema foi a evolução social da palavra. Justo. É como a palavra foi mudada, né? E aí a ciência vai ter que se adaptar ao que os filha da puta fizeram. Sim. O negócio, cara, é que é muito fácil a pessoa acreditar nessas coisas, porque assim, é muito, como posso falar? É muito interessante pra você acreditar nessas teorias de conspiração. Porque o cara começa com, o homem não foi à lua. Aí ele vai pra, 11 de setembro foi uma farsa. Aí, sabe, ele vai indo pra essas, a Terra é plana, anti-vax. E aí ele começa a ir com as teorias mais bizarras e mais complexas. Mas, tipo, é uma parada que vai te seduzindo, sabe? Exato, mas é aí que eu moro o perigo que eu falei. Quando você fica nesse pacote completo, você começa ali com uma terra plana e você vai conversando com a galera que rejeita a evolução. Quando vê, você já chegou no anti-vax. Aí você já vai afetar a galera que morre. E eu acho que o problema também, mano, é que essa galera, ela não tá contente em, essa é a minha opinião e tá bom. Ela tem o prazer e ela tem a função da vida dela de fazer as outras pessoas terem essa ideia também, né, cara? Convencer. Sim. Mas aí ela já pensou no errado em falar que essa não é a minha opinião, porque não é questão de opinião, é isso que a galera não tá entendendo. Mas a gente tá numa época em que se deixou banal de que você tem que ter opinião sobre tudo, sabe? Esperas que porque tem muita informação, você tem que ter uma opinião muito, sabe, muito complexa, muito completa sobre qualquer coisa. Então quando o cara fala pra você, a Terra é plana, não é, e você não sabe porra nenhuma, você fala assim, eu acho que é plano e foda-se, não importa o que é verdade ou não. E também é bastante, né, mano? O cara que tem menos... Teve uma vida que às vezes não estudou direito, as coisas assim. Houve um cara que, pra ele, ele fez um argumento bom de palavras ali, convenceu o cara, não abriu dúvidas pra ele, o cara fala assim, eu acredito em você, entendeu? É aquela parada, é aquele meme. É ensurdecedor o silêncio da Anitta sobre tal assunto. O nego vive usando esse meme. E é basicamente isso. As pessoas hoje em dia esperam que os ídolos dela, sejam um ídolo da música, um ídolo do esporte, ou em qualquer área, seja o responsável por responder todas as questões essenciais da vida, seja em qualquer assunto. Seja sobre ética, seja sobre ciência, seja sobre religião, qualquer assunto. E isso é absurdamente perigoso, porque tem pessoas que vão lidar com isso como o absurdo que é, e vão cagar pra isso, como a Anitta fez, e vão ter pessoas que vão assumir essa responsabilidade e vão querer controlar países. E a gente tem um presidente que fez isso, é um exemplo disso. Então você me fez lembrar de um caso aqui que eu fiquei bolado quando eu vi. Era um programa de auditório, assim, tinha vários artistas ali, e eu não lembro o assunto direito que estava rolando. Só que a Cláudia Leite, ela estava com o microfone e ela foi falar sobre alguma coisa que... Aí ela emitiu a seguinte frase. Mas aí a gente sabe, né, que a mulher veio da costela do homem e deu o procedimento. Aí a partir daí o meu cérebro já deletou o que ela falou. Nossa. Porque, por exemplo, isso é uma concepção religiosa que está dentro da crença ali trazida pela Bíblia, e que se cada um quer seguir a Bíblia, beleza, é a crença que está separado da ciência. A gente tem um triste cenário de achar que a ciência é rival da religião. Só que ela apresentar aquela fala ali, que tem a ver com uma crença dentro de centenas de milhares de religiões que já existiram, em um programa transmitido para o país inteiro como uma verdade, é extremamente perigoso. Só que ela estava falando um negócio ali de uma entrevista inocente,
Só que vai ter, infelizmente, aqueles que vão levar para uma coisa muito pior. Se você é um chefe de Estado, o presidente, que é o cargo máximo ali do setor executivo, você chega e coloca como slogan Deus acima de todos, você está impondo ali que toda aquela população está concordando com aquilo, já que você representa toda essa população, e todo mundo acredita num Deus que está acima de todos, e o que Você não é tá verdade. tirando a laicidade do Estado, né? Totalmente, pra caralho. E isso é muito perigoso. Sim. Eu até tenho um seminário de história que é especificamente falando sobre isso, né? Sobre a presença da religião na política. E aí, obviamente, a gente tende a imaginar que isso é uma coisa relativamente recente, mas a maioria dos estudiosos, até a pessoa que tem o mínimo conhecimento de história, sabe que isso é uma coisa comum. Em quase todas as estruturas sociais modernas, na Grécia, no Egito, a política estava ali lado a lado com a política. Eram quase né? teocracias, né? Exatamente. E a questão é justamente o contrário. As pessoas têm que parar e pensar e refletir, opa, por que a gente mudou isso? Por que criaram esse tal de Estado laico? Por que a política não Você tem... sabe não quando tem ele nasceu? Uhum. E a gente volta pro último podcast. O Estado laico nasceu no iluminismo. Né? Por quê? Exatamente. Porque quando você teve essas mortes violentas, a galera começou a separar o que é Estado e o que é religião, porque as duas coisas juntas estavam causando mais problema do que solução. Exato. E exatamente essa perspectiva que a gente, por vezes, a gente está perdendo. Porque, na teoria, é muito... Como é que eu vou dizer? Parece muito inocente você levar em consideração um pastor falar assim, não, beleza, eu acho que eu deveria me tornar deputado, vereador, prefeito, ou qualquer cargo eletivo. E... porque eu tenho um grupo de pessoas às quais eu convivo e eu gostaria de representá-las numa câmara maior, seja no Poder Executivo ou no Poder Legislativo. Na teoria, se você parar e olhar, é um desejo até nobre, chega a ser inocente, só que o problema é que não é. A partir do momento que aquela pessoa assume aquele cargo, ela começa a ter uma prerrogativa que na teoria deveria ser representativo para todas as pessoas daquela região, mas não vai ser mais. Vai ser só para aquelas pessoas que têm um pensamento correlacionado ou próximo ao que ela tem. Não, Ed, aí tocou num negócio que me lembrou uma parada. Claro. Você vai ser um político que você vai conquistar muitos votos por apelar para o lado religioso das pessoas ali que são da sua bolha religiosa. Beleza. Sim. O problema é quando você vai aplicar a política baseado em um livro que é considerado um livro sagrado e não um livro científico. Porque então, você fez o salto para onde eu ia chegar, é exatamente isso aí. Beleza. Era aí exatamente onde eu ia chegar, porque aí você começa a legislar especificamente, quando você está num cargo legislativo, somente para as pessoas que acreditam nos mesmos dogmas que você acredita. E isso é em qualquer dogma, não é só o católico, não. O católico é o mais comum, né? O cristianismo é a religião com o maior espaço no Ocidente. Mas de qualquer religião, isso carrega um perigo inerente absurdo. Exato, deixa eu citar um caso. E esse caso eu tirei de um livro que eu recomendo a todas as pessoas do universo. Do universo não, né? Não sei como é que é nos outros planetas. Mas todo mundo aqui... Os caras não vão conseguir ler, velho. Não vai ter tradução. Aí é foda. Mas aqui eu recomendo a todo mundo que estiver ouvindo, se tiver interesse, por favor, pegue para ler, que é um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, e foi escrito pelo Carl Sagan. E ele já traz um título que a galera já fica assustada, né? Mas é justamente uma metáfora para falar que os demônios que estão assombrando o mundo seriam as pseudociências. Ele é um livro para desmistificar a pseudociência. E aí ele cita um caso nesse livro, uma cidade, se eu não me engano, dos Estados Unidos, faz um tempo que eu li agora, mas não tenho certeza, mas era uma cidade que ela estava fodida em termos de seca. Tava rolando uma seca muito foda, ia acabar com plantações, a galera ia passar fome, ia passar um perrengue sinistro lá por causa da falta de chuva que estava rolando. E aí teve algumas medidas externas que chegaram para essa cidade e falaram que a gente vai poder
fazer uma doação para vocês de caminhões-pipa, doação de água para a população e coisas do tipo, para poder amenizar o perrengue aí que vocês estão passando. E aí a prefeitura do local, os representantes, né, os cargos máximos da cidade recusaram. Falaram, não precisa fazer isso não, que está tranquilo. A gente já está tomando as medidas para resolver esse problema. E as medidas vai ser juntar populações em grandes grupos para fazer grandes cultos e rezar pedindo pela chegada da chuva. Tá tranquilo. O que aconteceu? O nego morreu de sede. Morreu de sede e morreu de fome, porque não tinha plantação para colher. Sim. Então, uma cidade se fudeu porque colocaram imposições religiosas na frente de medidas mais incisivas ali, que seriam, obviamente, mais eficazes. Olha aí uma coisa política sendo levada para o lado religioso e dando merda, sim, né? Sim. Mas isso aí você já entra na parte religiosa, que tá mais pra parte do culto, não quero dizer no culto do louvor, mas sim o culto de você estar num ambiente de seita, do que no fato da religião em si. Porque você tem vários cultos, várias seitas que usam esse extremismo que acabam provocando mortes. A gente já teve vários casos aí que mostram isso, né? Que a fé cegante faz com que as pessoas vão até o último... sabe? As últimas consequências, né? Mas isso é aí que tá. né, cara? O perigo é que as pessoas elas ficam cegas e passam a não entender que um fato científico não é uma questão de opinião. Por exemplo, já me lembrou de um outro caso, e esse caso foi eu vivendo. Chega a ser engraçado, mas é tragicamente cômico. Que foi o seguinte, eu estava na escola, e aí de repente o professor de geografia bateu na porta da sala que eu estava dando aula. E ele falou, Caio, você pode me dar uma ajuda? É que tem um menino ali na outra sala que ele tá discutindo comigo que dinossauros não existiram. Olha só o nível que chegou. Aí beleza. Falei, vou lá. Deixei a turma que eu tava dando aula, falei, já volto aí, moçada. Fui lá na sala dele. É uma urgência. Foi urgente pra caralho, né? Aí fui na sala da aula de geografia e puxei caneta, fui pro quadro, expliquei, gastei 15 minutos ali explicando, desenhando, falando sobre sedimentação fóssil, falando sobre escala de tempo, voltar em eras jurássicas, o caralho todo, dei uma microaula de paleontologia ali. Aí, depois que eu terminei de explicar, aí o moleque falou assim, mas eu não acredito que eles existiram. Foda-se tudo que você falou, né? É o famoso teu cu, né? Que acaba com qualquer conversa. Exatamente, mas aí eu estava armado. O que eu fiz? Depois que ele falou isso, aí eu falei assim, cara, mas olha bem, aqui a gente está falando de um contexto científico, a gente trabalha com fatos. Quando uma coisa é fato, a opinião da pessoa não vem ao caso. Por exemplo, essa cadeira aqui, é da cor azul. E se alguém falar que é da cor vermelha, o que a verdade diz para essa pessoa? Se a verdade pudesse falar, o que ela falaria para essa pessoa? Foda-se a sua opinião. Quando eu falei isso, a turma já riu, né? Ia lá, o professor falando palavrão e tal. E aí, foi basicamente eu falando isso, mas não era eu, sabe? Eu só usei de um artifício de criar um personagem ali chamado Verdade. E aí, cara, com o seu dinossauro, se você chega e fala que não acredita que os dinossauros existem, a verdade científica simplesmente fala para você, foda-se a sua opinião, eles existiram. Se você não quer acreditar, isso não é uma questão de crença. Sinto muito te decepcionar. Só que aí, uma coisa que eu percebi é que eu acho que ele pode ter mantido a ideia dele ali de, mas eu não acredito, só pelo orgulho de não falar que estava errado, que é outro problema gravíssimo na sociedade. Alguém que se depara com o fato ter o orgulho de não assumir que estava errado, o que não tem o menor problema. Mas eu não sei, né? Eu não sei por que as pessoas têm essa resistência tão grande de falar que estava errado. Isso é muito questão também... de ego, cara. É porque você quer botar a impressão de que a gente tem que ter, hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem essa pressão da sociedade de que, olha, eu estou certo sobre tudo. Justamente porque a gente tava falando de que toda a minha opinião tá certa, sabe? Então quando alguém chega, e mesmo sem nenhuma intenção de agressão, mas chega e bota um contraponto que descarta a sua ideia, a primeira reação
continuar se defendendo, sabe? Você não fala assim, ah não, realmente você tem um ponto. Não, pau no seu cu, eu tô certo, você tá errado. E também vai de como as pessoas reagem com isso. É impressionante. Se você for observar a raiz de qualquer discussão, ainda mais se for uma discussão científica, tem muita gente que não tem maturidade para estar certo. É o contrário, não tem maturidade para admitir que tá errado, não. Não tem maturidade para estar certo. Eu já vi muita gente num nível de arrogância absurdo na hora de explicar uma parada. E aí a pessoa que tá errada, ela não fica discutindo, insistindo só pelo fato de ter orgulho de não querer admitir que tá errado. É só para não ter que dar a mão palmatória para uma pessoa extremamente arrogante. Porque tem pessoas que são assim. E infelizmente são. Que na hora de explicar, elas explicam de uma forma demonstrando uma soberba, né? Como se ela fosse a dona da verdade. Tem uma condescendência. Ela é uma forma que diminui outra pessoa. Tipo, como que você pode ser tão burro e não saber disso, sabe? Exatamente. Eu tive a experiência durante a minha vida acadêmica, principalmente durante a escola, que já estudei com professores que faziam isso. Tipo assim, dependendo da questão que você levantasse, o cara meio que te dava uma fritada ali na hora. Pra caralho, velho, nem você chegou nessa turma não sabendo isso. Você é um animal. Entendeu? Isso devia ser crime. Exatamente. E infelizmente, como aconteceu comigo, a minha turma tinha outros 30 alunos que também passavam por isso, dependendo do assunto. E aí você cresce. Você acaba censurando a vontade de outros levantarem perguntas, né? Isso é o maior problema, cara. Exatamente. E aí eu fico pensando assim, beleza, depois de 30 anos, será que isso não interfere na maneira como eu interajo com as pessoas? E se não interfere comigo, não vai interferir com as outras 29 crianças que estavam naquela turma? E aí é foda, porque aí é exponencial, porque aí daquelas 29, aquelas 30 crianças vão conviver com outras 20 crianças que vão aprender a mesma coisa. E aí é foda, é uma progressão geométrica de ignorância, entendeu? E aí você tá levantando um hábito novo, que é o que com certeza todos nós aqui passamos na infância, que é, eu tô a fim de fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer, e às vezes não é porque o professor vai ser um professor igual você mencionou, às vezes o cara é gente boa, mas aí a turma vai olhar pra mim e vai apontar e falar, caralho, que idiota. Pois é. Você pega esse mau hábito e bota nas crianças. Pois é, e às vezes você não faz porque você não sabe se o professor vai fazer isso também, né? Eu vou te falar que eu já cheguei ao ponto desse mau hábito, em que assim, não só eu não sou o aluno que fala na sala, como eu não gosto de professor que acha que eu tenho que falar. Tipo, eu botei na minha cabeça que se eu tenho alguma dúvida, eu tenho que pesquisar no Google. E isso é péssimo para um aluno. Se tiver como perguntar ao professor, é muito melhor se perguntar para ele. Mas já tá tão travado no meu cerne de que é um problema meu não saber, que eu não consigo chegar no professor e falar assim, cara, não entendi isso aqui, você pode voltar? Com certeza. E ainda mais no ambiente universitário, cara. Nenhum professor vai te dar um tempo e falar assim, não, calma aí, vem cá que eu vou te explicar. Professor, irmão, lê essa porra desse livro aí, ó. E a gente vê que os estudantes, eles criam um pânico em relação a errar, porque se errar vai ser punido, mesmo que seja na base do deboche. É realmente pânico de errar. Eu passei professores de faculdade que não humilha aluno, pô. Sim, na faculdade tem muito disso, um bando de cuzão, e isso é comum na universidade, porque na universidade tem muita gente que entra com o intuito de ser simplesmente pesquisador, mas ele é obrigado a dar aula e dar aula contra gosto. Sim. E aí esse tipo de pessoa normalmente tem também um elitismo intelectual de achar que se eu sei isso aqui, todo mundo tem que saber. E aí volta naquela coisa que o Diogo falou. Você é um completo imbecil porque você não sabe o que eu tô falando. Exato. Isso é errado pra caralho. Se você soubesse o que eu tô falando, não era pra gente estar aqui tendo aula, né? Não. E a gente voltando pro tema que estava antes, é o grande problema do porquê que essas teorias falsas, essas maluquices se espalham tão rápido. Porque não só você tem gente falando no mesmo tom com pessoas que não entendem as coisas e falando merda, num tom mais amigável, num tom mais coloquial, como você tem esse elitismo intelectual de achar que a gente tem que falar de um jeito soberbo, com palavras difíceis, de forma complexa, para parecer que a gente é muito mais inteligente do que a gente é. E aí a galera da população mais simples, que não tem uma formação acadêmica, fica assim, porra, mas
eu tenho que entender desse jeito, é só ver, você olhar qualquer esses negócios de fórum, de você ver um advogado falando, você não entende 10 palavras que o cara fala. Ele precisa falar assim? Não, mas já tem um vocabulário daquele jeito para só ele, o juiz e o outro advogado entenderem, sabe? Exatamente. Sim. Isso daí envolve a questão da divulgação científica, que é uma das coisas mais importantes que está faltando hoje em dia. Você ter ali uma pessoa que vai servir como tradutor de linguagem científica, técnica e complexa para linguagem que atinja a população de um modo geral. Igual, por exemplo, uma foto que me chocou pra caramba, que eu vi uma vez, e não sei se vocês também viram, ela deu uma viralizada. Era uma foto de uma galeria, assim, um corredor de uma faculdade, que provavelmente rolou algum simpósio, algum evento de divulgação de artigos, de pesquisa, e tinham vários banners, né, pendurados ao longo do corredor. E em frente a um dos banners tinha uma faxineira, ela estava ali com o esfregão e o balde, ela estava olhando o banner, ela estava lendo o artigo ali. E a legenda da foto era: os impostos dos servidores estão retornando para eles de forma clara, porque inevitavelmente quem financiou aquela pesquisa ali na universidade foi o imposto de todas as pessoas. E isso está retornando de que forma? Normalmente, se você vai pegar uma pessoa tipo uma faxineira, coloca ela para ler um artigo ali falando sobre produção de ATP nas mitocôndrias. A chance daquilo ali ser árabe, chinês, japonês, grego para ela é muito alta. Então, cadê o mediador? Pra ela, pra mim já é chinês essa porra. Então, eu não sei nem se você tá falando português nesse momento, porque você já entrou numa área que eu não tenho conhecimento nenhum. Tô falando português, fica tranquilo. Mas assim, cadê o mediador, né? Que vai chegar e falar, então, esse artigo aqui está sendo publicado porque o pessoal estava testando um medicamento novo que influencia aí na atividade fisiológica de alguma bactéria que vai causar uma doença. E aí aquela pessoa olhar e falar, pô, mas que maneiro isso daí. Então essa universidade pública, ela tá fazendo uma coisa que vai ter um resultado prático para a sociedade. Mesmo que eu não esteja entendendo nada, tem alguém que está entendendo e vai trazer um benefício para a gente. Mas não, o que o cientista tem feito? E isso tanto da área de ciência da natureza, de saúde, quanto de humanas, todas as ciências. A galera faz a pesquisa, se lacra no laboratório, fica sem tempo de fazer divulgação, porque corre atrás de financiamento, corre atrás de ter que escrever o artigo e imediatamente ter que escrever outro para não morrer de fome. E pronto, se isolou na bolha do próprio laboratório e aí a sociedade fica, e a ciência? Cadê? Gerando uma coisa muito escrota, que é a decepção que as pessoas tiveram com a ciência. Porque a gente tinha lá antigamente o panorama de a ciência vai resolver os nossos problemas. Olha que beleza, ela está trazendo para nossa casa um aparelho de TV, tem o videogame, coisa de tecnologia, e ela vai resolver os problemas de locomoção, vamos ter carro voador, vamos ter máquina de teletransporte, vamos ter cura de todas as doenças, manipulação genética para acabar com todo tipo de doença. E aí o que ela trouxe? Trouxe a porra de uma bomba atômica, trouxe a porra de tecnologias de ficar invadindo a nossa privacidade, as doenças continuam aí, e aí? A ciência decepcionou a sociedade. E aí você começa a fazer a interpretação humana disso. Aí você vai pegar um cara, um historiador, que esse historiador automaticamente vai ser chamado de esquerdopata quando ele fizer essa análise, e vai perguntar, por que está acontecendo isso? Aí a resposta dele, automaticamente, na interpretação dele, vai ser por causa do capital, por causa do dinheiro. Você não pode curar todas as doenças, porque senão você não vai vender mais remédio. Você não pode solucionar todos os problemas. Mas isso aí não existe, Diogo. Isso aí é uma falácia ante a galera da saúde. Porque se você acha que a farmácia não vai capitalizar na cura de doença, é uma Eu vou concordar com o Bruno agora, Diogo. Não, eu não tô falando que é a maneira como eu enxergo, eu só tô dizendo que existem maneiras de interpretar justamente porque não há divulgação direta e específica de como que esse resultado tem que ser interpretado. Então qualquer um que pega e lê, ele pode dar uma interpretação, e uma das interpretações que é dada é essa. É justamente isso que eu tô dizendo, entendeu? Eu não tô falando que essa é a teoria da conspiração. Né? Exatamente. Essa não é a minha interpretação, eu tô falando que essa é uma das interpretações mais comuns. É que você falou, entendeu? Como se fosse a sua.
Não, eu tô dizendo assim, é uma interpretação geral, comum. Se você entrar em qualquer fórum de internet falando sobre alguma coisa correlacionada a especificamente ao momento que a gente está vivendo com relação ao Covid-19, as pessoas vão se perguntar, porra, mas com tanta pesquisa, com tanta ciência, por que não curaram isso ainda? Ah, não curaram porque o remédio correlacionado a isso aí vai resolver tal problema, e aí se você fizer isso, você não ganha dinheiro. Se você procurar, você vai achar. A maior teoria da conspiração atualmente é de que a China forjou esse vírus para quebrar a economia mundial e agora que eles estão se recuperando, eles se tornarem a potência econômica. E, cara, isso é uma ideia imbecil, porque você não destrói a sua própria economia para melhorar a sua economia. Não faz sentido. Pois é. Não, além de não fazer sentido, tá mostrando que as pessoas elas não estão inteiradas dentro de fisiologia viral. Porque parece que em qualquer lugar que eu vou, tem doutores em virologia. O que não é o caso. Todo mundo é doutor agora. Pois é. O que você precisaria para criar um vírus? Dá para criar um vírus no laboratório? Dá. Já criaram até coisas mais complexas que vírus, que foram bactérias. Só que para isso você tem que ter uma configuração genética muito bem programada daquilo que você quer. Agora, você falar que teve um local que produziu um vírus de maneira artificial para matar muita gente, é uma ideia que você possa considerar plausível? Beleza. Mas já saiu o artigo derrubando isso. O pessoal já fez a pesquisa, já fez o mapeamento genético dos vírus, desse vírus aí que tá fudendo tudo, já viu que ele tem origem selvagem, mas nego continua falando. Um vírus manipulado para matar pessoas, ele seria muito mais eficaz do que ele é. Exatamente. A mortalidade que está trazendo aí não seria um projeto muito inteligente, né? Então, aí é que tá o problema. Ninguém quer se convencer de estar errado. Aí a pessoa vai criar outro argumento. Não, mas aí o vírus tem que ter um equilíbrio. Ele não pode ser muito ruim, porque senão também não dá para curar. Entendeu? Aí a pessoa vai continuar criando argumentos para sustentar a tese de que é um vírus criado. Você pode falar o que você quiser, tá ligado? E aí, eu posso criar uma teoria. Eu posso criar essa teoria de que esse vírus veio de um universo paralelo onde a China foi conquistada pela Tailândia. E quem vai falar que eu tô errado? Cara, como é que você vai provar que eu tô errado? Nego começa a acreditar em algumas paradas, às vezes até por volta também do motivo da galera não entender muito o que pessoas da área falam. Tipo, por exemplo, vejo casos mais simples onde uma pessoa pode ouvir de um médico uma coisa, aí o médico explica, porra, passo a passo, isso aqui, você tá com isso por causa disso, disso e disso. Aí você tá trocando uma ideia com um cara nada a ver, assim, porra, mas isso aí é aquilo ali. E ele te fala de uma maneira simples, completamente errada, mas uma maneira simples que você entendeu. Então assim, pô, esse médico não sabe de nada. Mas o cara que certeza, né? Esse médico não sabe de nada, mas o meu vizinho aqui que falou essa parada tá certo. Eu acho que essa é a grande diferença. A maioria desses caras que fazem fake news, eles têm uma certeza que nenhum cientista tem. Porque o cientista ele tem que falar as coisas dando aquela margem, mas pode não ser. Porque tudo existe um caso em que pode não ser. Tirando fatos, né? Tirando quando você vai falar de gravidade, de evolução, essas coisas assim, tem coisas que você ainda tem que falar, tem que ir pisando com cautela. E o cara da fake news, não. O cara da fake news vai na loucura, fala, é isso. E a certeza convence muito mais que a dúvida, né? Exatamente, isso daí é muito perigoso. E eu vejo isso o tempo todo, infelizmente. Não, porque tipo assim, se você for parar para olhar, tudo é a maneira como você interpreta as coisas. Realmente, eu acho que a matéria mais importante da escola hoje em dia devia ser interpretação, não só de texto, interpretação no geral. Porque é tudo uma questão de interpretação mesmo. Porque as informações estão lá. Se você for procurar, você vai achar a informação. Só que a forma como você vai interpretar aquela informação é que vai fazer a notícia surgir. Ou a notícia boa, válida, que vai explicar, que vai informar, ou a fake news mesmo, né? É igual eu tava esses dias, eu tava passando na Netflix, aí naquela lista assim, assista de novo. Aí apareceu pra mim um documentário /filme que tem na Netflix, chama Flat Earth, Terra Plana. E o documentário ele é basicamente contando a história de como é a vida das pessoas que acreditam que a Terra é plana.
quanto ao dia a dia delas, como é que elas convivem em sociedade, o que elas fazem e tudo mais. E aí tem um cara específico no filme, que ele começa o filme falando com aquela propriedade e tal, como se ele realmente fosse um cientista. Não, porque a curvatura assim, assado, e a angulação, e a montanha, e os caralho, e não sei o quê. E propõe um experimento. Ele propõe um experimento que ele tinha começado uma campanha daquele Fund-Me para comprar uma bússola, não sei se o nome exatamente é uma bússola, mas é tipo isso. É a laser da cara do caralho, que custa $30 mil, que ela faz uma medição precisa, específica da angulação da Terra, e que se a Terra realmente fosse plana, o resultado tinha que dar 0. Qualquer coisa diferente de 0 na hora de fazer essa medição indicaria que ele tinha uma posição no globo diferente. E aí ele compra, no meio do filme eles mostram ele conseguindo o financiamento, ele compra a bússola e o resultado dá 0. Aí os caras, não é possível, como é que vai dar 0? A bússola não é. E o maluco não tinha ligado a parada. O negócio estava em modo de teste. Aí o maluco vai lá e regula e dá um resultado diferente. O maluco simplesmente para de acreditar em terra plana, percebe que o nego tava zoando ele e sai do filme. E ele não aparece mais o resto do filme. E é tipo assim, tem certas paradas que é muito engraçado, porque eu fico olhando isso, e isso dá pra fazer com um monte de coisa. Igual o famoso grupão da família que todo mundo tem, né, postando direto, não, o vírus é da China, é a China que tá atacando o Brasil pra derrubar o Brasil, como se o Brasil precisasse de ajuda pra tropeçar. Bem se fosse coisa, né? E aí eu postei um artigo em português. O vírus não é planejado por causa disso. E botei o artigo lá. Um artigo com 4 parágrafos. Só perder 2 minutos pra ler, você vai perceber. Leu? Eu acho que não, porque o pessoal continuou falando que era golpe. Nego não lê nada disso. Você tinha que ter mandado o texto inteiro com o formato de, eles não querem que você saiba disso, no começo. Tipo assim. O clickbait. O governo Bolsonaro quer vazar essa informação. Aí você bota lá o texto. Eu lembro que eu tive, esse negócio de grupo de família, teve uma vez só que eu argumentei alguma coisa. Teve alguma vez, eu não lembro quem foi, um tio meu que botou no grupo, tipo, porque o Banco da França paga não sei quanto pra um país aleatório. Mas sabe, tipo, as teorias de conspiração de que a França queria que os países pegassem o dinheiro dela para poder lucrar mais. Uma maluquice dessa, sabe? Como se, tipo, emprestar dinheiro desse mais lucro do que o país tentar gerar essa renda que não tem como. Aí eu procurei informação. Fui atrás desse banco, fui atrás da informação para ver se tinha alguma ligação com o banco francês, sei lá, e aí eu achei lá o que era, que na verdade é só um empréstimo que a França facilita para países que foram colonizados por ela, como se fosse uma dívida colonização, sabe? Histórica. Mais ou menos, porque você tem que pagar eles ainda, né? Mas eles fazem um preço mais camarada. E aí eu botei no grupo o texto. E, tipo, o nego cagou forte, sabe? Porque é isso. Justamente, essas paradas o nego quer só perder tempo. Não adianta, porque o nego quer só a teoria. Que o nego quer, tipo, olha que safados. O nego não quer a verdade. Eu passei por isso também envolvendo uma coisa da biologia. Eu tava na casa da minha avó e eu vi um daqueles bebedouros de beija-flor. E eu vi que ele tava com uma aguinha colorida, ou seja, colocaram alguma coisa ali. Só que por que a gente não deve fazer isso? E ouvintes, espalhem isso por aí. Quando você coloca o açúcar ali, ok, o beija-flor gosta muito, porém, se você não fizer a limpeza daquele bebedouro, aquele açúcar vai gerar um fungo ali depois, que esse fungo pega no bico do beija-flor e depois ele morre com essa infecção do fungo. Então, o que eu fiz na hora? Cheguei para minha avó e falei, isso aqui você não pode fazer, porque vai dar o fungo, etc. Expliquei a história toda. Na semana seguinte, quando eu voltei, tava a porra da água com o negócio lá. Não adianta você querer explicar para uma pessoa que já tem convicção de, mas
sempre funcionou, sempre fiz dessa forma. Aí você toma medidas drásticas e sai como errado na história, porque aí quando eu vi a coisa se repetir, eu fiquei puto, o que eu fiz? Peguei o beija-flor, o bebedouro do beija-flor, joguei água fora, quebrei e joguei no lixo. Aí o nego fica, nossa, mas você não pode fazer um negócio desse. Mas, caralho, eu fico puto. Não, ter paciência com certas paradas é quase impossível. Literalmente, eu acho que hoje a profissão que eu tenho a maior admiração pelo nível de paciência é a sua, é professor. Porque, caralho, velho, muito difícil ensinar alguém. Muito difícil. Mas veja, olha só, você falou um negócio interessante. É muito difícil ensinar alguém, mas é muito difícil ensinar alguém que já acha que sabe. E isso é muito mais comum dentro dos adultos do que dentro dos jovens. Na idade escolar com o que eu lido, sacou? Porque a pessoa já vai com a cabeça de que eu sei. Exato. E aí você aquela frasezinha de biscoito da sorte, né? Esvazia sua xícara, né? Tipo, jogue fora o que está no seu cérebro para você aprender outras coisas. Exatamente. Aí eu vejo, por exemplo, já no ambiente dos adultos, que tem as suas convicções e que não mudam, mesmo dando de cara com os fatos. Comportamentos típicos assim, por exemplo, que profissionais que essas pessoas costumam não questionar? O Kaká mencionou ali a questão do médico. Tem gente que ainda assim pega e fala, mas o médico está falando bobeira e esse chazinho do meu vizinho aqui vai funcionar. Mas quando você vai para um campo mais grave, tipo, tô com um problema cardíaco, tô com um problema neurológico, tudo que o médico falar é lei, porque aí o bagulho ficou sério, aí eu tenho que ouvir algum profissional da área. Aí você encontra outra situação, por exemplo, tem medicinas alternativas, que muitas delas são pseudociência, tipo homeopatia, essas paradas que a gente já sabe que são duvidosas. Aí isso ainda existe, só que sempre dentro de campos em que não envolve situações drásticas que alguém vai morrer. Tipo, não tem medicina alternativa para tratamento de câncer. Tem que ser ali uma coisa mais pragmática para poder fazer a cura daquela porra. Teve aquele caso lá que o Pirula falou, né? Você lembra? Qual? Que o cara tava vendendo um remédio de homeopatia para cura de câncer. Sempre vai ter, só que nesses casos as pessoas costumam ouvir menos. Agora, por exemplo, se eu tiver uma pessoa, ela tá resfriada, tá com, igual o presidente falou, tá com resfriadinho. Mas aí eu vou fazer uma cura homeopática aqui. Daqui a uma semana a pessoa se curou. Óbvio, todo resfriado acaba depois de uma semana, mas não vai funcionar em coisas mais drásticas. Igual, por exemplo, imagina você chega para uma pessoa e fala, tô vendendo aqui apartamentos, eles estão só na planta, e esses apartamentos custam tanto, aquele típico consórcio de venda de apartamento quando o prédio ainda vai ser construído. Aí você fala assim, só que ele vai ser construído usando uma engenharia alternativa, tá? Não é a engenharia padrão que a gente tem. E aí, como é que vai ser? Esse prédio vai ser construído? Ou não é óbvio que uma porra dessa vai desabar? Medicinas papelão e palitinha. As medicinas alternativas existem para coisas menos drásticas e tem gente que vai confiar nelas. Agora vai para uma engenharia alternativa, isso nem existe, não tem abertura para isso porque não funciona, justamente porque é falso. Eu vi também nesses casos que a gente tá tendo agora de corona, que porra, a quantidade de cura e efeitos que dá para você se imunizar que eu vi são exorbitantes, cara. O mais idiota foi esse de que se você beber água de 15 minutos, você engole o vírus e ele morre. Tipo, porra, pelo amor de Deus, né, cara? Morre afogado, faz todo sentido. Ou você morre afogado, né, nesse processo. Exatamente. Mas por que você tá mencionando esse caso de que tá vendo um monte de cura surgindo por aí? Por causa do medo. Uma das coisas que faz as pessoas mais ouvirem qualquer um é o medo, porque eu tô num desespero, não sei o que fazer, alguém brota com uma solução, eu abraço essa causa. Claro. E isso tá falado nesse livro. Tô na merda. Tô na merda. O que é um peido pra quem tá cagado? Foda-se, já tô fudido mesmo, vou fazer isso. E muitas das vezes piora a situação, né? Exatamente. É foda, isso aí realmente é foda. Mas isso tá mencionado no livro que eu falei, que eu recomendo todo mundo a ler. Não, mas até vale a pena você repetir. Como é que é o título? O Mundo Assombrado pelos Demônios, escrito pelo Carl Sagan.
Show de bola, show de bola. Nossa, ele mandava muito, né? Ele foi o maior divulgador científico da história. Não discordo. só pelo ruê, só. Não, discordo. É a questão de opinião, né? Só uma questão de opinião sua. O maior divulgador científico, todo mundo sabe que é o Átila. Sim, no YouTube brasileiro, provavelmente. Exato. Isso é uma parada que vale a pena falar. Já que a gente tava falando do elitismo da intelectual, uns caras tipo o Átila, aquele Filipe Figueiredo também que faz analogia com ele, e aquele... Como é que é o nome daquele cara que faz umas construções, faz umas maluquices? O Iberê. Esses caras estão trazendo a ciência para um âmbito mais palatável, sabe? Você consegue entender melhor quando você exemplos ali na cultura pop ou no caso do Iberê na parte prática, né? Você consegue entender melhor. O peru que a gente tem falado bastante nesse podcast, ele já não é tão fácil de você entender. Porque às vezes ele vai para uns termos muito pesados e aí fica uma parada mais didática. E ele é meio ácido também, né? Ele não tem muita paciência pro cara que não quer ouvir. Ele só fala as paradas. Ele é um cara mais, né? Ele vai mais direto na ferida. Ele não tá nem aí se você não acredita ou se você não concorda. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai falar o que ele pensa. Então, ele é uma representação em carne e osso do que é a ciência. Ele é didático, ele é um cara que explica bem, só que ele não fica passando pano. O negócio é assim, pronto e acabou, não tem discussão. Exato. Sim. E toma muita pedrada por isso, porque as pessoas querem que tenha discussão, né? Exato, mas ele trabalha com um campo que é um pouco exato. Aí fudeu, não tem o que discutir. Sim. É verdade. O melhor vídeo dele pra mim até hoje, que é aquele homossexualismo ponto final, é isso. Ele fala, é assim biologicamente, é isso que acontece. Homossexualidade ponto final. É isso que acontece. Ponto. Não importa a sua opinião, biologicamente, é isso que tá acontecendo aqui. Exatamente. E agora, você viu que há pouco tempo ele publicou um livro. Você viu isso? O Darwin Sem Frescura. Um dos capítulos desse livro trata de forma biológica, envolvendo questões fisiológicas e genéticas sobre a questão da homossexualidade. E já é um papo bem mais amigável, sacou? Parece que de forma escrita, já que tinha ali junto com ele como coautor do livro um jornalista, deram uma amenizada da forma que a coisa é falada. Se fosse um vídeo só dele ali, ia sentar o bambu e acabou, exatamente. Eu acho que há vantagens e desvantagens, acho que nesse tipo de abordagem, que tipo assim, é correto o que ele fala, até porque realmente é fato. Porém, o foda é que você falar isso, você não convence muito a pessoa que ela já tá pensando errado, cara. E eu acho que isso é um problema que a gente tem que tratar também. Mas aí envolve um outro negócio que é engraçado também. Tem certas convicções que as pessoas criam que elas abraçam essa convicção com tanta força que elas levam isso como se fosse uma representação dela. E aí quando você ataca essa ideia para provar que essa ideia tá errada, a pessoa se sente atacada, sendo que você atacou a ideia e não ela. Uhum. Exato. Mas falta essa diferença. É uma parada que eu sempre falo. Assim, eu não tenho que respeitar a ideia de ninguém. Eu tenho que respeitar a pessoa. Caso, né, obviamente, desde que ela me respeite de volta. Mas ideias não merecem respeito. Eu posso falar o que eu quiser sobre qualquer ideia que exista. Mas enquanto eu respeite aquela pessoa que tá falando a ideia, tá tudo liberado. Exatamente, e a gente viu isso ficar uma coisa muito drástica nesse último ano aí, com esse cenário de eleição, a gente tendo divisões familiares por conta de opinião política. Uhum. Em casa, eu, por exemplo, vejo a discrepância muito grande entre a opinião política minha e dos meus pais. Eles têm um lado e eu tenho outro completamente oposto. Mas eu respeito a pessoa deles, só que eu chego atacando justamente as ideias. Se a gente não tiver agarrado... Eu acho que isso também tá muita questão de idade, cara. Eu acho que eu acho que todos nós, né, cara? A nossa galera é muito pela questão da idade, porque eu acho que a galera mais velha, ela tende a ser mais conservadora do que a galera mais nova. Apesar de existirem muitos conservadores novos, né? Você tem essa molecadinha que fica no Twitter o dia inteiro, que é molecada.
Sim, mas aí eu tô levando mais para um lado, não necessariamente precisa ser o políticos, mas sim do hábito de se apegar às ideias e interpretar como ideias que, se alguém atacar a ideia, eu fico ofendido, sacou? Uhum. Essa teimosia, né? Exatamente. É comum você chegar num local, beleza, agora a gente vai debater religião. Aí um dos argumentos que o pessoal traz, tipo, contra o cristianismo. Não faz sentido, por exemplo, a Arca de Noé. A história do dilúvio não faz o menor sentido por causa aqui das evidências que a gente já descobriu com as pesquisas arqueológicas. E aí aquela pessoa que está muito presa àquela ideia do cristianismo, ela vai simplesmente, internamente, ela vai pensar, caralho, ela tá atacando uma ideia que eu acredito, e ela tá me ofendendo com isso. Mas a pessoa simplesmente falou mal da ideia que ela pensa e não dela. E isso é muito ruim. Sim. Aí você, pronto, naquele momento, você cria uma fissura ali, pronto, eu não quero mais ouvir aquela pessoa porque ela tá me ofendendo. Mas ela não tava. Você sabe que isso tem me modificando bastante, porque eu sempre fui o Diogo, mais do que ninguém sabe muito bem disso, eu sempre fui de criticar muitas coisas. O Caio também sabe disso. Eu gosto de criticar coisas mesmo que eu não ache aquilo. É um meme real e eu falar aí jogo bom e criticar todos os jogos que o Caio gosta, porque eu acho engraçado. Sabe, porque são coisas que eu entendo que o Kaká, ele tem uma paixão muito forte por o Kingdom Hearts, como é que é o nome do outro? Final Fantasy. E aí pode levar pro lado pessoal, né? E é engraçado isso, eu entendo que o Kaká, ele entende totalmente que eu não tô agredindo ele, eu só tô zoando. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que esse comportamento começou a ferir um monte de gente. Teve muitas vezes em que eu via que o clima da conversa ficava zoado porque eu tava zoando alguma coisa que a pessoa gostava, sabe? Eu lembro exatamente disso quando rolou, quando a gente viu, se não me engano, foi quando a gente saiu do cinema depois do fatídico trauma com o Star Wars 8. A gente foi lá, comeu o podrão, e aí na mesa começamos a falar, por exemplo, o do caso que eu lembro foi quando você começou a dar uma gastada na trilogia do Nolan, e tinha um maluco lá que era do Marvin que ele começou a ficar puto porque ele gostava, e eu vi que ele estava puto porque ele levou pro lado pessoal. Sim, o cara você tava gastando a questão do filme ali do Batman. E é foda, né, cara? Então, assim, isso tem me mudado bastante. Hoje em dia, eu tô evitando muito criticar, ainda mais pessoas que eu não tenho mais uma intimidade tão grande, pô. Eu sei que eu posso brincar de muita coisa com vocês três, porque eu sei que vocês vão levar na brincadeira. E mesmo que vocês achem que eu tô criticando aquela coisa, vocês não vão mudar, porque aí é a questão de opinião. Eu nunca vou chegar e vou criticar a biologia com você, porque aí é outra coisa. Porque aí eu tô desmerecendo uma parada, sabe, real. Mas eu zoar um jogo, uma série, um filme, essa parada, foda-se. Só que eu sei que com certas pessoas isso começa a ferir mais. Então eu tô meio que cortando essa parte pra tentar evitar um pouco de problema. Realmente você faz bem, porque as pessoas estão abraçando muito coisas que ela tem convicção pra caralho. A gente tem um amigo que a gente não pode falar nada que ele fica todo sentido. Aquela parada tipo assim, hoje em dia é muito difícil as pessoas encontrarem paixão real e verdadeira pela profissão, ou talvez até por alguma questão mais íntima, específica de uma pessoa, de um relacionamento, e as pessoas estão começando a se apaixonar por coisas, algumas pessoas se apaixonam por ideias, e aí quando é paixão, a razão sai pela janela, a pessoa perde a cabeça e vira até porrada, dependendo da situação. Exato. Entendeu? Então isso pode ser qualquer coisa. Isso é complicado, né, cara? Isso é complicado, porque aí você não consegue mais debater nada, você não consegue convencer mais ninguém. E acho que isso pro Sonic, que é um professor, deve ser mais complicado ainda, porque, porra, chega num cara que igual você falou lá, o cara fala assim, foda-se, eu vou continuar achando que dinossauro não existiu, aí é foda, né, velho? O que você vai fazer com um maluco desse? Sair na porrada? Não vai. Pois é, e isso porque ele se manifestou. Agora eu vejo outros casos, por exemplo, porque igual você falou, tem jovenzinhos aí que ficam no Twitter de comportamento conservador e tal. Eu sei de um aluno meu que tem no ensino médio hoje,
que ele é desse âmbito aí do conservadorismo que adora ver notícias de WhatsApp e determinar que é verdade, né? Aí teve uma hora que eu estava dando aula de ecologia e eu mencionei a questão dos rios aéreos da Amazônia. Tanta evaporação que tem na vegetação amazônica, essa água da atmosfera ela é empurrada aqui para o sudeste, faz chover e isso cria um não deserto, ao contrário de outras regiões de mesma latitude aí pelo planeta que são desertos. E isso é um fato escancarado já. Só que o pessoal do conservadorismo espalha isso pela internet como se fosse uma coisa falsa, porque isso acaba atrapalhando a atividade do desmatamento para gerar mais lucro, né? Aí beleza, eu percebi que quando eu expliquei esse conteúdo, o semblante do moleque, a cara do moleque tava tipo uma cara assim de lá vem o papo do esquerdista, sendo que eu não sou completamente esquerdista. E aí eu sei que ele já não tava mais com a minha fala ali, não tava mais prestando atenção. E o que eu posso fazer? Você sabe que só de você falar isso já virou extrema direita pra galera, né? Extrema esquerda, né? Não, extrema direita, você falou. Eu não sou pela esquerda, pau no seu cu. Que aí tem outro problema que tá afetando a sociedade, a mente descontínua. Você não ter ali o intermediário, ou é 8 ou 80, né? É tudo preto e branco, não tem cinza. Né, cara? Exatamente. Aquela parada tipo assim, hoje em dia o nego tá medindo a angulação da curvatura pra esquerda. Se você não for 45 graus, for 30, o nego já fica puto contigo, entendeu? É complicado. E pra direita também, não é só pra esquerda não, pra direita também. Mas esse que é o problema. A questão é, quando você tem essa extremização de tipo, ou você é 100% esquerda ou você é 100% direita, você passa a ter que assumir todas as coisas que cada um defende. E aí é complicado, porque assim, a gente vive num mundo em que você cuidar do meio ambiente, você se preocupar com as pessoas, é coisa de comunista. Então, todo mundo que for da direita vai tratar isso como a parada mais errada do mundo. E aí quando entra essas paradas de que, foda-se quem vai morrer, foda-se a floresta, tem que botar fogo mesmo. E foda, você né, cara? Você não pode pegar o bom dos dois lados, você tem que pegar o pacote completo. E isso é muito triste. Eu tava com o microfone aqui agora, já te ver. Mas tá acabando já. Você não desativou, não. Eu achei que você desativado. Foi mal. Agora, então, pra meio que encerrar o papo, eu diria que a clássica frase que agora que tá rolando depois desse cenário de pandemia, a frase de que filmes de desastre sempre começam com cientistas sendo ignorados. Isso daí é verdade. Infelizmente, verdade. Só que é típico do ser humano, a gente só dá valor quando perde, né? Deu a engraçado, né, cara? Você trouxe um ponto legal, porque é sempre assim, e o governo passando por cima dos cientistas. Exatamente. E é uma coisa que a gente tá vivendo hoje, né, velho? Olha só, e geralmente o governo passa por cima do cientista para evitar pânico, histeria, crise. Exatamente. Não, ou simplesmente porque ignora mesmo, fala, pau no cu desses nerds de laboratório aí. Você não sabe nada da vida, rapaz. É porque esses malucos também estão muito focados na parte econômica. Parece que política virou sinônimo de a economia tem que estar no topo. Foda-se o resto. E aí você gera alguns problemas, né, cara? Se não tiver um equilíbrio dos dois, é foda. E agora tá sendo um tapa na cara do planeta ver esse negócio que a valorização do dinheiro tá um pouco exagerada. É claro. Então, esse podcast parou de ser ciência e virou política, né? Não, virou um podcast misto, irmão. Mas as duas coisas andam junto. Na verdade, a ciência é um troço tão absurdo que envolve tudo isso, né, cara? Tem ciência políticas, né? Se eu não me engano, tem a teologia, que é a ciência da religião, né? A gente tá falando da ciência da minha área, que é a ciência social, ciência política, que é a geopolítica. Então tá isso aí, quando eu chego em sala de aula para falar, normalmente isso acontece no início do ano, que eu tenho que falar o que vai ser a matéria de ciência, imediatamente eu já falo, ciência, eu já peço para que eles me falem o que é ciência, eles já me falam, o cara que fica no laboratório com jalequinho branco, virando vidrinho de líquido colorido, explodindo as coisas, né? Esse é o estereótipo, só que aí eu venho e jogo o balde de água fria. Não, você tem ciência que é história, geografia, você tem ciência de tudo que é tipo.
Sim. E aí esse papo que o tema do podcast é ciência, não vai ter nada desse estereótipo que eu mencionei agora. Foi É verdade. simplesmente é verdade. discussão Com sociopolítica. certeza. Verdade. E como a gente consegue analisar praticamente todos os aspectos sociais do convívio social usando ciência. Né? Exato. E agora, se vocês por acaso me permitem encerrar o podcast com um provérbio asiático, claro que não é pra cortar o áudio logo depois que eu acabar ele, dá pra gente falar sobre ele. Mas é que a ciência... A gente vai falar Não, calma. pode cortar! Calma, Pode cortar! Foda-se. É porque a ciência ela gira em torno da seguinte parada. Veja bem, se eu tenho uma laranja e você tem uma laranja e a gente troca essa laranja, cada um fica com uma laranja. Mas se eu tenho uma ideia e você tem outra ideia, se a gente troca essa ideia, cada um fica com 2 ideias. Então é simplesmente estar aberto a ouvir novas coisas e interpretar que fato é fato, opinião é outra coisa. Ou seja, a ciência é uma grande brincadeira de troquinha. Basicamente. Basicamente. Exato. Isso é Acabou? verdade mesmo. Acabou. Valeu aí, moçada. Acabou. Valeu. Ih, eu saí. Era pra dar livre depois.